Sim, conversando com algumas pessoas do IBGE, né, eles falaram que o asfalto também é uma forma de você mudar as estatísticas habitacionais, né? Para você falar que aquela residência ou aquele conjunto de residências é uma favela ou um cortiço, não tem que ter saneamento básico, não tem que ter vários fatores, e não tem que ter asfalto, né? Aí o que eles fazem? Eles asfaltam essas ruas, né, para mudar o índice, o parâmetro, para colocar aquilo como sendo uma favela. Aí os governantes usam, olha, na nossa cidade não existem favelas, não existem cortiços, mas o saneamento básico não chega, a questão da saúde, nada chega lá, só chegou o asfalto e o poste na frente da casa. Né? Isso acaba mudando os índices e a gente não tem realmente a realidade do que acontece numa cidade, né? Exatamente, tu acaba mascarando algumas necessidades por meio do asfalto. Eu vou reafirmar, asfalto a pavimentação é muito importante e ela deve ser feita, mas ela deve ser feita com planejamento, porque senão vira uma moeda de eleição, entende? E aí quem paga caro por isso é o próprio eleitor, o próprio residente da sociedade. Então, o próprio morador paga por isso, né? Então, ele precisa entender que ter um cano receptor de esgoto na frente da sua casa é muito importante, porque aquele que tomava banho na cachoeira, lá embaixo, por exemplo, ali depois da Floribal, ali é uma cachoeira, a gente chama de cachoeira ali, né? Mas hoje tu não consegue chegar perto daquela cachoeira. Tem um volume de água enorme, mas um cheiro horrível, cheiro de esgoto, né? Então, se banalizou aqui em Canela, por exemplo, a fossa séptica, né? E não criamos instrumento para poder tratar o nosso esgoto. Hoje nós temos córregos em Canela totalmente poluídos, né? Não podemos nem usufruir isso como uma vantagem do turismo, por exemplo. Né? A única coisa que nós temos o Parque do Caracol, né? Mas tivesse que explorar por meio do turismo, ou do turismo ecológico de determinadas cachoeiras em locais, nós não poderíamos fazer isso hoje. Porque as pessoas não podem tomar banho nessas cachoeiras porque elas estão completamente contaminadas por coliformes fecais em grande quantidade. Nós temos, só para ter uma ideia, nós temos apenas 33 quilômetros de rede de esgoto em Canela, desde 2010, o último O Andrei tem mais um censo. comentário aqui, né, que o índice de coleta de esgoto em Canela é 12,45%, e não existe plano diretor de drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas, segundo os dados do infosambas.org. Né? É o Serviço Nacional de Saneamento. Né? Então, assim, tá, ok, nós criamos uma estação de tratamento, 2, 3, mas olha, deu tanto problema nas estações de tratamento que acabamos perdendo muito dinheiro e não conseguimos ter nenhum sucesso. Né? Imagina, a gente tem o slogan Paixão Natural na cidade quando a gente chega. Pois então, e nós temos 12% tratado de esgoto. É uma coisa meio um paradoxo, né? Eu acho que... É bem isso, né? Cadê a paixão natural da cidade de Canela, né? O Andrei comentou que em Gramado é 27%, 27,3%, 30%, mas também sem plano diretor de manejo, né? Então, acho que agora é o momento, como o Júlio tinha comentado, que não devemos deixar passar essa oportunidade, fazermos acontecer esses estudos e pressionar o poder público, né, envolvendo a sociedade. Então, agora é o momento realmente da sociedade ir atrás, se informar, quando tiverem as reuniões de plano diretor, quando tiverem todo tipo de estudo com relação a isso, que se informe, que dê a sua opinião, que ajude a coletar esses dados para que a gente consiga realmente saber como prevenir, né, quando esse número, esse volume, né, de chuva e de outras intempéries, né, chegarem aqui na região, como a gente consegue se prevenir com antecedência e reduzir os impactos, né? Eu acho que é isso, né? Quanto mais, é importante dizer, Pedro, assim, quanto mais audiências públicas, quanto mais debate sobre as nossas vulnerabilidades, os nossos problemas da cidade, mais fácil de aplicar os instrumentos sem resistência, sabe?
E é isso que é importante, porque as pessoas ela consegue construir um senso crítico dos debates nas audiências públicas, que elas muitas vezes não têm, né? Tem dificuldade de entender como é que funciona o plano de saneamento básico. Mas se ela participar e for uma audiência pública didática, pedagógica, ela sai dali com um outro senso crítico, né? E ela vai para casa com outra pensamento sobre a própria identidade. A gente tem que resgatar essa identidade da população com a sociedade. Esse é o problema, né? É tanta vulnerabilidade que a autoestima das pessoas ela fica num estágio de sobrevivência e ela não está muito preocupado com o seu entorno às vezes, né? Eu estou falando de uma forma geral, não estou dizendo exatamente aqui, não estou dizendo em determinada cidade, mas isso no Brasil inteiro. As pessoas entram num estado de sobrevivência que o cara vai falar do meio ambiente, elas, poxa, cara, a gente está tentando matar um leão aqui, tu quer falar de meio ambiente. Então, é difícil. Por isso que é importante o debate, as audiências públicas, apresentar os instrumentos, como o plano de saneamento básico, apresentar para a população o que é um plano diretor, né, o que é um plano ambiental para a cidade. Né, as pessoas vão resgatando a sua identidade com a cidade. Né, e isso é interessante fazer isso. Mas, claro, isso tem que ter uma ação da ação pública, é uma ação política. Né? Sim, é importante toda a sociedade realmente participar, estar presente, cobrar, para que consigam realmente ter tranquilidade, para poder trabalhar, sabe, sem ficar preocupado com o lugar onde elas moram, com suas famílias, e assim participar das decisões da cidade. Isso tu resgata a autoestima das pessoas, né? E resgata a identidade das pessoas com a própria cidade. Isso é importante, né? Quanto mais ela participa, mais zelosa ela vai ficar com a própria cidade, com o lixo, né, com o esgoto, né, com o seu patrimônio público. Né, isso ela vai identificando que aquilo ali é dela também, e do seu filho, do seu neto. É importante a audiência pública, né? Mas a audiência pública séria, democrática e ampla, né? Em várias localidades da cidade. Não pode concentrar apenas na Câmara de Vereadores. As pessoas têm dificuldade de locomoção, mobilidade, e tu tem que levar o debate para as pessoas. Não pedir que as pessoas apenas venham ao debate. Isso tu tem que inverter essa lógica, né?